266.310. Esse foi o número de mulheres que foram agredidas no Brasil em 2019 em um contexto de violência doméstica. Isso significa que a cada 2 minutos uma mulher foi agredida dentro de sua casa ou por membros de sua família, em um ambiente que deveria ser seguro. O número é 5,2% maior do que o registrado no ano anterior e foi apresentado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, publicação feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública desde 2007, que reúne informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelo Tesouro Nacional, pelas polícias civis, militares e federal e por outras fontes oficiais de segurança pública. O anuário traz outras informações que ajudam a compor o cenário de violência física contra a mulher, que não é a única dimensão da violência doméstica, mas acaba sendo uma das mais visíveis e, portanto, das mais conhecidas, ao lado da violência sexual. Além delas, a Lei Maria da Penha caracteriza as violências psicológica, moral e patrimonial. Uma dessas informações é o número de ameaças. Foram 498.597 no período, sendo que nem todos os estados forneceram dados. Outra diz respeito às medidas protetivas. Em 2019, a Justiça recebeu 349.942 solicitações urgentes para conceder medidas protetivas a mulheres. Aqui, os números também não retratam a situação em todo o país, pois não há dados de 8 estados. Os registros de feminicídio, ou seja, de assassinato de mulheres que decorrem de situações em que homens não aceitam a autonomia delas, revelando menosprezo ou discriminação à condição de mulher, foram 1.326. Pode até parecer pouco diante do número de agressões registradas, mas na média são mais de 3 mortes por dia provocadas por machismo. Em comparação com 2018, esse número também cresceu. A variação foi de 7,8%. O aumento não é novidade. Ele vem sendo verificado desde 2015, quando a lei do feminicídio entrou em vigor. Ao mesmo tempo em que isso gera preocupação, já que pode significar que mais mulheres estão morrendo por discriminação de gênero, também pode indicar que as autoridades policiais estão aprendendo a classificar e notificar esse tipo de crime, o que é importante para se ter uma noção da dimensão do problema e poder atuar para reduzi-lo. Outro indicativo dessa melhoria na notificação é que o número de homicídios com vítimas mulheres diminuiu 14,7% de 2018 para 2019, mas a proporção de feminicídios em relação ao total de homicídios com vítimas mulheres cresceu. Foi de 28,3% em 2018 para 35,5% em 2019. O anuário também usa microdados desses crimes para poder traçar um perfil dos feminicídios que acontecem no país. Assim como no caso das notificações gerais, o que se extrai desses dados ajuda a compreender o fenômeno da violência contra a mulher e como ele se intersecciona com outras questões, como raça. De acordo com essas informações, em 2019, 66,6% das vítimas de feminicídio eram negras e 56,2% tinham entre 20 e 39 anos. O primeiro número revela uma maior vulnerabilidade das mulheres negras, enquanto o segundo chama a atenção por ser um padrão diferente do de mortes violentas intencionais, que vitima pessoas com idades entre 15 e 29 anos. Além disso, 58,9% dos feminicídios têm uma residência como local de ocorrência, e 89,9% deles são cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, confirmando a ideia de que eles são majoritariamente crimes de dentro de casa. Armas brancas foram usadas em 53,6% dos casos, o que também é diferente do padrão para mortes violentas intencionais, cometidas principalmente com armas de fogo.
Contudo, há um receio de que a flexibilização de políticas de controle de armas que vem acontecendo desde que Bolsonaro assumiu a presidência, embora não de forma tão ampla e rápida quanto ele gostaria, possa mudar esse padrão e tornar mulheres ainda mais vulneráveis. Outra violência que atinge principalmente indivíduos do gênero feminino é a sexual. Aqui entram o assédio sexual e a importunação sexual, que tiveram 4.536 e 8.068 casos registrados em 2019, respectivamente. Cabe explicar, assédio sexual é considerado todo tipo de comportamento que constrange a vítima a ceder a investidas sexuais de seus superiores. A relação hierárquica ou de subordinação é essencial para caracterizar o crime, e é por isso que a importunação sexual precisou ser tipificada. Até setembro de 2018, quando a lei da importunação foi sancionada, os atos libidinosos realizados na presença da vítima e sem o seu consentimento, encoxadas nos ônibus, por exemplo, eram consideradas uma contravenção penal, ou seja, um crime menor. Quando havia a denúncia e o autor era levado à delegacia, muitas vezes ele conseguia se livrar da situação assinando um termo circunstanciado. Foi o que aconteceu em agosto de 2017, quando um homem ejaculou em uma mulher dentro de um ônibus em São Paulo, caso que ganhou bastante repercussão e levantou a discussão sobre essa questão legal que acabou resultando na nova lei. Na categoria violência sexual também entra, é claro, o estupro. Como ainda tem quem acredite que o estupro só acontece com a tal conjunção carnal descrita na lei, aqui também cabe explicação. Desde 2009, a lei define o crime como o ato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Em outras palavras, não é só penetração que caracteriza estupro. Sexo oral e masturbação sem consentimento também. Ao todo, foram 66.123 casos de estupro registrados em 2019, o que significa 1 a cada 8 minutos. O número é 1,2% menor do que o de 2018, mas maior do que o de anos anteriores. Em 2015, por exemplo, ocorreu um estupro a cada 11 minutos no país. Desse total, 55.499, ou seja, 84%, tiveram vítimas do sexo feminino e 54,9% vitimaram indivíduos brancos, o que difere dos achados de anos anteriores, quando a prevalência era de vítimas negras. Vale lembrar que esses são números de casos reportados. Além disso, 70,5% dos casos foram classificados como estupro de vulnerável, termo que trata de situações que envolvem vítimas menores de 14 anos de idade ou pessoas que não possam oferecer resistência. Em 2020, 2 casos desse tipo ganharam notoriedade e geraram comoção no país. O da menina capixaba de 10 anos que engravidou do tio depois de anos de abusos e que acabou exposta ao exercer o direito de fazer um aborto, e o da blogueira Mariana Ferrer. Mas voltando aos dados de 2019, 57,9% do total de vítimas tinha até 13 anos. Aliás, 13 anos é a idade em que acontece o auge dos casos quando as vítimas são do sexo feminino. Quando elas são do sexo masculino, os casos se concentram na infância e vitimizam mais os meninos de 4 anos de idade. Outra característica importante é que em 84,1% dos casos, o autor do estupro era conhecido da vítima, o que revela um grave contexto de violência intrafamiliar e desmente a ideia comum de que o estuprador é um monstro desconhecido que ataca suas vítimas num beco escuro. Apesar de todos esses dados mostrarem que o problema relacionado à violência sexual é grande, acredita-se que eles não dão uma dimensão real da situação. Isso porque o estupro é um dos crimes com mais alta subnotificação.
Em uma análise sobre o quadro revelado pelo Anuário, publicada no site da revista Piauí, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, compara a situação a um iceberg. O grande bloco de gelo que flutua no oceano em geral tem apenas 10% de sua formação visível na superfície. A maior parte da massa de gelo fica submersa, invisível aos olhos de quem vê. Com os estupros, também é assim. Estima-se que apenas 10% dos casos cheguem até as autoridades policiais, sendo um dos crimes com maior índice de subnotificação. Medo de retaliação por parte do agressor, geralmente um conhecido, vergonha do julgamento a que será exposta após a denúncia e descrédito nas instituições de justiça e segurança pública são alguns dos motivos que inibem a busca por justiça. No mesmo texto, Samira explica que estupro não tem nada a ver com desejo sexual. Quem estupra, estupra porque acha que pode, porque se sente com esse poder e porque as mais absurdas justificativas são aceitas socialmente para justificar o injustificável. Estupradores não são monstros e raramente são pedófilos. Em geral, são homens comuns, muitas vezes nossos amigos e parentes. Por vezes, até nossos tios ou ídolos do esporte. O mesmo vale para agressões e feminicídios. Quem usa esse tipo de violência o faz porque se sente no direito de fazê-lo, e tudo isso vem do machismo, da ideia de que homens devem dominar e as mulheres se submeter. E para mudar esse quadro, é preciso investir em políticas públicas e educar homens e mulheres para se verem como iguais. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente está vendo aí o Helder e a Ana, acompanhados de alguém muito especial. Diz o Helder: meu amor, há 9 anos nos conhecemos, nos encontramos e nos completamos. Você é feita de amor e cuidado. Tanto amor que transborda. E esse transbordo fez você se apaixonar e adotar os meus filhos como se fossem seus. E agora temos nosso próprio pequeno Felipe. Com tudo isso, hoje eu acho que sou um homem melhor, eu acho que sou um marido melhor e acho que sou um amigo melhor para conviver com essa pessoa maravilhosa que você é. Mas como sabemos, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E o que eu sei é que eu te amo muito. Sei que você é o amor da minha vida e sei, com a mais absoluta certeza, que não sou nada sem você. Amo você. A foto foi tirada há alguns dias aí na maternidade com o recém-nascido Felipe. Beijo, gente. Valeu!